Então vamos lá, galera, vamos dar aqui prosseguimento à matéria termo geral de um binômio de Newton. Então vamos lá. Antes de apresentar a fórmula, vamos aqui a uma observação. Primeiro, vamos fazer uma revisão do produto notável quadrado da soma. O que é quadrado da soma? Quadrado da soma nada mais é que você tiver um binômio A mais B elevado a 2. Esse é o quadrado da soma. Aí a gente usa uma regra muito na álgebra, que é o quadrado do primeiro. Professor, quem vem a ser o primeiro? O primeiro é quem vem primeiro. Então aqui o primeiro é A e o segundo é o B. Então a regra fala o seguinte: o quadrado do primeiro mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo mais quadrado do segundo. Isso aí é uma regra aí de produto notável. E esse 2 aqui, ele é fixo desse desenvolvimento. Beleza? Então vamos aqui fazer o quadrado da soma desse camarada aqui, ó. 2x mais 3 elevado a 2. Então vamos seguir a regra acima. O quadrado primeiro, 2x ao quadrado elevado ao quadrado, mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo mais o segundo ao quadrado. Então está aí. Aqui, nesse número 2, todo número tem um expoente 1, como está sozinho aqui. Então esse 2 vai multiplicar aqui com esse expoente, isso aqui se chama potência de potência, então vai ficar 2 ao quadrado, e esse 2 vai se multiplicar com esse 1 aqui do x, que vai ficar x ao quadrado. 2 vezes 2, 4, 4 vezes 3, 12, aqui vai ficar 12x, por causa, né, tem a letra ali, e 3 ao quadrado dá 9. Aqui vai ficar 4x ao quadrado, porque é 2 ao quadrado, mais 12x, mais 9. Então temos aí o desenvolvimento desse binômio aí elevado a 2. Então a primeira coisa que nós vamos observar é o seguinte. Nosso binômio, ele está elevado a quanto? Elevado a 2. Só que na hora de fazer o desenvolvimento, nós temos quantos termos? Esse aqui é o termo 1, esse aqui é o termo 2, esse aqui é o termo 3. Então, sempre que você tiver o expoente, a quantidade de termos vai ser uma unidade a mais. Professor, não entendi nada. Exemplo, você tem esse binômio aqui, x menos 6 elevado a 11. Quantos termos tem esse desenvolvimento? Você vai pegar o expoente, que é 11, e vai somar uma unidade, ou seja, 12 termos. Sempre vai somar uma unidade? Sempre. Então, no nosso quadrado da soma, anteriormente, nós vimos que o expoente era 2. Você somando aqui uma unidade, vai ter 3 termos de desenvolvimento. Então, essa é a nossa primeira observação, a quantidade de termos de desenvolvimento. A nossa próxima observação vai ser referente ao termo independente. O termo independente, o nome já fala, né? Independente, é aquele que vai estar sozinho, é aquele que vai estar com a letra elevada a 0. Então observem aqui que nosso termo independente, vou chamar de TI, aqui ele é o 9. Porque o 9 está sozinho. Mas se você observar, o 9 poderia estar do lado do x elevado a 0, porque x elevado a 0 é 1. Então, toda vez que falar termo independente, você lembra o seguinte, é a letra, a variável do binômio, elevada a 0. Show? Tranquilo até aí, né? Agora, nós vamos ver o seguinte.
O nosso exemplo inicial era um quadrado, era elevado a 2, que está aqui. Nós já vimos anteriormente que ele tem 3 termos. Então, aqui o nosso termo do meio, ou termo médio, é esse camarada aqui. Então, só vai ter termo médio quando o grau do binômio for um grau par. Ah, Wanderlan, então quando for grau ímpar, não vai ter termo médio? Não vai ter. Então, fiquem tranquilos. Termo médio só em binômio de grau par. E nossa última coisa. Na hora de fazer o desenvolvimento, você observe que a letra do nosso binômio vai estar com expoente decrescente, né? Se você quiser fazer uma revisão disso, vai na aula lá da plataforma do triângulo de Pascal lá, do desenvolvimento do binômio, que eu falei sobre isso. Então, beleza. Isso aí foi as nossas considerações iniciais. Agora nós vamos ver a aplicação da fórmula. O termo geral do binômio de Newton vai ser essa fórmula aqui. Então, essa aqui é a fórmula do termo geral. Observem que a nossa fórmula, ela tem aqui um número binomial, por isso que a gente teve que estudar isso antes. Então, isso aqui é o número binomial. O n é o grau do binômio. Esse P mais 1 é a posição. Como assim posição? Como vimos anteriormente, a posição está lá, né? T1, T2, assim sucessivamente. O A é o primeiro cara que está aqui e o B é o segundo. Repara que o expoente do A é N menos P e o expoente do B é o N. Beleza? Então essas aí são as componentes da nossa fórmula. Então vamos fazer um exemplo, né? Vamos pegar aqui um binômio 2x mais 1 elevado a 4. Então vamos fazer aqui nossa primeira pergunta. Nós vamos achar o termo em x ao cubo. A fórmula do binômio de Newton é uma maneira que você não vai precisar fazer esse desenvolvimento todo. Imagine se aqui fosse elevado a 11, elevado a 40. Então a fórmula vai te auxiliar. Então aqui nossa pergunta. A primeira coisa, vamos identificar os componentes da fórmula. O 4 é o n, porque é o grau, está aqui. O 2x é o A, que é o primeiro. E o 1 é o B. Então vamos lá substituir na nossa fórmula. P mais 1, binomial. O N é 4. Observe que a gente ainda não sabe o P. Vou botar até aqui entre parênteses, porque aqui é a posição, como já foi falado aqui em cima. Esse T não é variável não, é só a sigla de termo. O que nós precisamos achar aqui agora é o P. Então aqui eu não sei o P, vou botar aqui embaixo. O A é o 2x, então a gente vai colocar entre parênteses, porque são duas coisas. Vai ficar 4 menos P, N menos P. 4 de cima menos de baixo. Vezes o segundo, que é o B, elevado a N. No caso aqui, elevado a 4.
Acabou. Aqui, pessoal, vamos fazer só uma correção aqui, ó. Aqui não é N não, tá? Aqui é elevado a P. Desculpa aí. Só pra... Então é 1 elevado a P. Então, observe aqui que eu não tenho esse P. O que eu vou fazer primeiro? Para achar esse P, eu vou ter que pegar e olhar a minha pergunta. A minha pergunta tá o x ao cubo. E qual é o expoente aqui? É 3. Então aqui eu vou deixar o x sozinho. Porque deixando o x sozinho eu vou achar os expoentes. Então aqui é 1 e aqui é 1. Então vai ficar 4 menos p vezes 1. Então aqui vai ficar 2 elevado a 4 menos p. E 4 menos p vezes 1. X elevado a 4 menos p. 1 elevado a p. Então não faz diferença. Só repetir aqui. Agora nós vamos olhar qual é o expoente que está na letra x. Que é 4 menos p. E qual é o expoente da minha pergunta, que é 3. Então o objetivo é esse. É você sempre buscar deixar a letra sozinha para pegar o seu expoente e igualar ao expoente da pergunta. Então aqui vai ficar 4 menos p é igual a 3, que é o expoente da pergunta. Então vai ficar 4 menos 3, vou passar o P para o lado direito, é p. Então achamos nosso p tem que ser igual a quanto? Tem que ser igual a 1. Beleza? Então agora eu vou pegar esse p igual a 1, que eu acabei de achar da igualdade com o 3 da pergunta, e vou achar tudo aqui. Deixa eu fazer de preto, para ficar tudo da mesma cor. Então vai ficar 4, binomial com p, que é 1, 2 elevado a 4 menos 1, vezes x elevado a 4 menos 1. Wanderlan, precisava fazer essa equação aqui? Não precisava. Porque você observa que o único número que P pode ter para chegar no 3 é o 1, porque vai ficar 4 menos 1, né? Essa subtração aqui, ela já é da fórmula. Então, agora já achamos. Binomial de 4 com 1, nós já verificamos que é 4. Isso aí já é uma propriedade lá dos números binomiais. 2 elevado a 4 menos 1, 3. O x ao cubo eu vou colocar aqui do lado, mas você não precisa, porque a pergunta que é o número, o coeficiente que está do lado dele. 2 ao cubo é igual a quanto? 8, que é igual a 4 vezes 8, que é igual a 32. Então, 32 é o coeficiente que está do lado de x ao cubo. Ou seja, não precisamos fazer o desenvolvimento e chegamos no coeficiente. Então, corrijam aí, na nossa fórmula, é b elevado a p. Show? Vou fazer mais alguns exercícios aí para vocês ficarem feras aí.